Estudo lançado na última semana mostra como o teto de gastos e outras reformas neoliberais instituídas no Brasil nos últimos 5 anos atacaram direitos sociais e ampliaram as desigualdades. O trabalho analisou normas já aprovadas e outras propostas ainda em tramitação, mostrando que o argumento de que elas iriam promover o crescimento econômico é uma falácia. A reportagem é de Rodrigo Gomes. Desde 2016, quando um golpe derrubou a presidenta Dilma Rousseff do PT, o Estado brasileiro vem sendo alvo de várias reformas, sob a alegação de criar empregos e promover desenvolvimento e crescimento econômico. Mas longe de entregar o prometido, o que as reformas conseguiram até agora foi destruir os avanços nas áreas sociais conquistados nas últimas décadas, além de precarizar os serviços públicos, reforçando as desigualdades. É o que mostra o estudo Não é uma crise, é um projeto, os efeitos das reformas do Estado entre 2016 e 2021 na educação, produzido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com apoio da organização internacional ActionAid, entre outras organizações. O documento demonstra como as reformas liquidam na prática com direitos estabelecidos e fazem parte de uma agenda ampla, combinada e complementar, como explica a coordenadora do estudo, Vanessa Pipines. A justificativa que estava por trás da medida é de que a redução da dívida pública, a redução dos gastos públicos implicariam necessariamente um crescimento econômico, e aí a gente percebe nas análises que isso não é verdade. Congelando as medidas por 20 anos, a gente percebe, na verdade, um desfinanciamento das políticas públicas, e o impacto que a gente percebe claramente, né, é uma promoção no corte de recursos para o investimento público em educação, né? Então, a gente percebe que a emenda 95 ela coloca em risco direitos históricos conquistados pela população brasileira desde o processo constituinte de 88, né? Em relação à educação especialmente dita, a emenda 95 ela vai limitar a ampliação dos gastos federais na área do investimento federal na área da educação, exatamente no momento histórico em que a gente precisa de mais investimento e de mais aportes para a área educacional, num contexto que a gente tem evasão, a gente tem uma série de questões que afetam as e os estudantes brasileiros. Entre as reformas analisadas estão as emendas constitucionais do teto de gastos e do controle das despesas públicas e a reforma trabalhista. Também são analisados os impactos de propostas ainda em tramitação, como a reforma tributária, a reforma administrativa e a proposta de emenda à Constituição número 13 de 2021, que permite o descumprimento do piso mínimo de investimento em educação. O estudo demonstra que as medidas estudadas não promoveram crescimento econômico, geração de emprego ou distribuição de renda, além de piorar muito a oferta de serviços públicos. A coordenadora da campanha, Andressa Pelanda, destaca que as atuais reformas que se procura implementar no Brasil são uma continuidade do Consenso de Washington, criado nos anos 1990, que já é mundialmente reconhecido como uma agenda falida, mas que ainda encontra defensores apaixonados no Brasil. Justamente a gente superar essa crise e suplantar, né, esse cenário de instabilidade global e também para poder fortalecer os direitos humanos e superar a crise de Covid-19, a gente precisa fortalecer os sistemas públicos. E aí a gente vê no Brasil acontecendo justamente o contrário dessas recomendações. O próprio Escola de Chicago fez um meia-culpa, né, diante do Consenso de Washington e reconheceu o FMI e vários desses que promoveram essa agenda de reformas globais reconheceram que elas não servem porque elas desestruturam os estados, desestruturam as democracias, desestruturam as bases de direitos. Então, os próprios ultraliberais, né, que construíram essas reformas reconheceram que não era o caminho. E no Brasil, a gente tem o governo Bolsonaro deixando cortes e mais cortes, o mais recente, o absurdo corte no CNPq, também na área de educação, o teto de gastos, justamente na contramão de todas essas recomendações internacionais, também nacionais, de como superar essa grande crise global e agora nacional. E isso acontece muito porque o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, estudou, inclusive, na Escola de Chicago durante esse período da formulação das reformas do Consenso de Washington, mas ele não se atualizou, né, parece, e ele não está nem um pouco preocupado com os direitos humanos. Embora a emenda constitucional do teto de gastos tenha vigência de 2 décadas, em apenas 3 anos ela já provocou uma grave redução de recursos. Desde que foi promulgado, o teto de gastos levou a uma redução de 17% nos investimentos a nível federal, além de reduzir a verba do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação e a verba da alimentação escolar. A doutora em economia Ana Luísa Matos destaca que o teto de gastos já está cortando direitos e possibilidades dos brasileiros, sobretudo quando observados os gastos em educação. A gente observa, então, que essa emenda ela já está em ação, ela já está cortando direitos e cortando possibilidades
por exemplo, colocando em risco o Plano Nacional de Educação. Em 2015, o investimento do nosso PIB em educação era de 6,5%. Estava próximo aí do que a gente esperava na meta 20 do Plano Nacional de Educação, de chegar até 2019 a 7% do PIB. Contudo, a partir de 2016, aí a gente teve a queda desse valor investido. Em 2019, a gente contou com 5,6%, muito abaixo do esperado e muito abaixo do esperado para o final desse processo de 2024, né? O teto dos gastos também, ele trouxe uma redução orçamentária da União no Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Em 2012, a gente estava chegando a um valor, uma complementação da União de 14,4 bilhões. Somente no período de 2018 e 2019, a gente teve uma queda aí de 3,2 bilhões. Então, são quedas que estão acontecendo em orçamento em uma grande escala, né? Muito mais rápido do que esperado. O estudo completo pode ser acessado no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, campanha.org.br. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.